Capítulo 291, Uma luta sangrenta. Sora, comer e beber, devorar e engolir, Tengoku Hyakusatsusha, devorador celestial. As roupas de Shinigami de Sora mudaram para as de uma Bankai e começaram a arder em chamas negras. Quando os outros viram, seus olhos estremeceram um pouco de pavor. Ganryu, entregue cena, o espírito dos Blanks e nós deixaremos você sair. Sora, eu não posso fazer isso, você vê, meu nome é Xiaolan Sora, vice-capitão do 5ª Divisão. E ela também é uma Shinigami. Sora, sem falar na minha esposa. Se você quiser levá-la terá que me matar por isso. Jai sacou suas lâminas de chakram e os jogou nele. Rian empunhava uma lâmina única que se dividia semelhante às pás de um ventilador. Enquanto ele girava as lâminas em alta velocidade, ele desapareceu e apareceu atrás de Sora atacando. Benin sacou 2 adagas, que estava curvado sobre os punhos. Ela jogou um deles em alta velocidade em direção a Sora e ele ficou surpreso ao ver que ela conseguia controlá-los de forma semelhante ao Shikai de Hizaki, já que os próprios punhais são conectados por uma única corrente que está presa a ambos os punhos. Sora se esquivou do chakram que estava voando em sua direção e pegou a pá do ventilador com uma mão. Rian sorriu maliciosamente quando a adaga quase o alcançou. Mas o que o fez engasgar com seu sorriso foi que a adaga desapareceu um pouco antes de acertá-lo, ele perfurou seu ombro. Rian, Benin, que porra você está fazendo? Benin, não foi minha culpa. Ganryu, vocês dois prestem atenção. Ele tem a habilidade de redirecionar ataques. Ganryu, por enquanto vocês os Blanks que chegaram e se fortalecem e curem-se. Mi usou esta pequena janela de Sora lutando contra os outros e puxou uma espada incomum com uma lâmina grossa, cabo vermelho e um protetor de mão dourado no formato de uma letra W esmagada. Ele fez um movimento de corte em direção a Sora e a lâmina grossa se soltou do punho e da guarda da espada, revelando uma fina lâmina dourada por baixo dela. A lâmina dourada é multissegmentada e os segmentos voaram em sua direção como pequenos projéteis. Sora observou os pequenos projéteis vindo em sua direção e ao olhar com mais atenção viu algum tipo de linha brilhante. Sora, isso são cabos ou cordas? Mi canalizou sua Reiatsu através do guarda, que viajou em direção aos projéteis e quando eles estavam sobre Sora eles explodiram um por um, engolfando-o dentro, o que fez com que ele explodisse. Mi, agora pegue esta abertura e cure-se Rian. Rian acenou com a cabeça e desceu em direção ao chão onde inúmeros Blanks apareceram novamente, mas antes que ele pudesse absorvê-los ele sentiu uma dor no peito. Mi, isso é impossível. Ele está claramente dentro da cadeia de explosões. Rian cuspiu sangue enquanto lentamente olhava para trás e viu Sora. Então, da ferida, ele entrou em seu peito, chamas negras começaram a comê-lo e a última coisa que ele ouviu foram suas palavras. Sora, essas são minhas para absorver não o seu. Devorando o coração negro flamejante. As chamas que foram deixadas para trás no corpo de Rian começaram a pulsar e se expandiram cobrindo todos os novos Blanks fazendo seus fragmentos chegarem acima de 500. Ganryu observou isso enquanto também foi enganado por ele nem percebeu quando saiu da explosão e quando o fez já era tarde demais deles morreu. Ele ficou chocado ao ver suas chamas devorando-os como nada. Sora olhou para cima e seus olhares se encontraram. Sora, tenho que parabenizá-lo. Aquelas explosões conseguiram machucar minha mão. Todos sentiram algo errado e quando olharam mais de perto puderam ver Sena desaparecida e a mão que ele segurava agora estava pingando sangue. Fim do capítulo. Capítulo 292, Matando todos eles. Sora estava olhando para eles com um olhar frio enquanto suas chamas haviam comido até os fios de cabelo do corpo de Rian. Jai, Mi, Bao, Benin e Ganryu olharam horrorizados enquanto suas chamas devoravam todos os espaços em branco e Rian, eles pensei que esse cara precisava morrer. Jai usou seu chakram e duplicou-os em 7 lâminas semelhantes e de lá saíram 7 cópias dele mesmo. Jai, mate-o. Todos eles atacaram na frente de ele enquanto eles jogavam seu chakram em forma de bumerangue e tentavam socá-lo e chutá-lo quando eles entravam em combate corpo a corpo.
Benim puxou uma besta e começou a colocar facas em alta velocidade antes de lançá-las em direção à sua cabeça como eles queriam, acabar com isso rápido. Mi usou novamente seus projéteis tentando se misturar com as facas e pegando o desprevenido antes de dispará-las e explodir em todas as direções. Sora estava se esquivando por diversão de cada coisa que eles jogavam nele com facilidade. Como ele estava em sua própria mente, de repente acima dele Baal apareceu e quebrou seus porretes em seu rosto. Sora ergueu as mãos e pegou os 2 porretes, mas naquele instante após o contato que ele teve, eles criaram uma explosão que engolfou Sora. Mi com Benim encontrou isso como uma abertura e jogou muitas facas no centro da explosão, causando uma reação em cadeia de explosões dos projéteis de Mi. Sem blanks para se reabastecer, eles começaram a ofegar e sua respiração estava irregular. Baal, como ele estava tendo um presunçoso, de repente sentiu algo passar de seu corpo e depois começou a ter 2 campos de visão. Baal, todos viram um flash passando em seu corpo antes de se dividirem em 2, foi então que eles ouviram Sora falando com eles de dentro da explosão. Sora, acontece que vocês esqueceram muitas coisas de quando confiavam nos espaços em branco. É hora de vocês voltarem para nada. Ganryu, o que ele viu nos próximos frames de seus olhos foram alguns flashes de todos os seus companheiros de equipe enquanto eles caíam em pedaços no chão, mal conseguindo dizer 1 ou 2 palavras. Benim, Mi, isso não é possível. Jai, Han, chefe. Sora, um deles conseguiu dizer 3 palavras. Isso é novo. Ganryu, você, é tudo culpa sua, é tudo culpa sua. Sora, menor que lâminas destrutivas divinas celestiais, maior que. Ganryu desembainhou sua espada e desapareceu. A partir daí ele queria surpreender Sora levando-o desprotegido. Infelizmente para ele, ele tinha sua missão, portanto, sua morte era um caminho certo para o inferno. Quando ele apareceu atrás dele, Ganryu gritou que sua vingança falhou de uma única pessoa antes de seus mãos pararam na cabeça de Sora. Ganryu, Blur RGG, como você me empalou, tão rápido? Sora nem se preocupou em se virar enquanto falava, ele havia empalado 15 espadas no corpo de Ganryu enquanto balançava sua espada e tentava arrancar sua cabeça. Sora, assim como minhas portas, eu já tinha alvejado você com 10 lâminas, sempre te seguindo atrás, desde quando você teve a impressão de que poderia me vencer. Sora, até o ferimento na minha mão foi porque eu protegi Senna, nada mais, nada menos. Ganryu, você, peça. Sora então girou sua espada destruindo-o em pedaços, mas nunca olhou para ele, nem um pouco. Sora, alguém pode aparecer e lutar comigo por mais do que alguns segundos. Jiaku, com você sempre usando as chamas. Duvido que exista alguém. Sora, então terei que esperar até Aizen ou Yuati. Jiaku, possível. Sora, suspiro, a vida é uma merda. Fim do capítulo. Capítulo 293, O Vale dos Gritos. Sora desapareceu de lá e entrou em suas portas, onde Senna havia acordado e estava mortalmente chateada por ter sido descartada neste lugar. Senna, é você. Sora, você não deveria dizer querido que está em casa. Você perdeu. Senna, nunca vou admitir isso e mais ainda me recuso a aceitar esse espaço como minha casa. Sora, perdedor, eu até te ajudei com alguns perseguidores. Senna, os Dark Ones, o que aconteceu com eles? Você os enfrentou sozinho? Isso é suicídio. Sora, preocupado comigo? Ponto de interrogação. Formigas, mais do que isso, ela ficou chocada quando soube que elas foram para o submundo. Senna, você matou todas elas? Sora, claro, eles caçaram minha preciosa esposa. Senna, eu não sou sua esposa. Sora, você estará no futuro. Senna, gggggrrrr. Senna estava chateada com ele, mas o que ela poderia fazer? Ela realmente perdeu para ele e além disso, ele voltou vivo daqueles caras. Senna, espera, você não matou ninguém, você está mentindo. Mentindo para sua esposa, você se autoproclamou antes mesmo de nós ligado.
Sora ficou com uma cara inexpressiva quando ouviu isso dela e agarrou-a pela nuca como um cachorro pega seu filhote e saiu. Senna, me solta, ajuda, socorro. Senna estava lutando para se livrar de suas mãos enquanto gritava por socorro, mas quando ela viu os corpos do lado de fora desaparecendo lentamente, ela foi uma acrobacia. Ela contou e encontrou 6 corpos semelhantes aos membros dos Dark Ones e não conseguiu. Ela não respondeu até ouvir Sora. Sora, eles estavam caçando você, portanto, como seu marido, eu lhes disse o que pensavam. Senna, você quer dizer que você os cortou em pedaços. Depois de 5 a 10 minutos seus corpos desapareceram completamente, restaurando tudo no Planalto ao normal, sem espaços em branco ou qualquer vazio. Sora, você vem, esposa. Senna, esse idiota eu vou matá-lo. Para onde? Sora, um lugar para restaurar suas memórias. Senna, você sabia. Sora, não foi tão difícil adivinhar. Ao dizer isso ele abriu uma porta dupla que engoliu os dois quando eles entraram no vazio para viajar no Vale dos Gritos. Senna, isso está dentro do vazio. Sora, isso mesmo, não sou incrível. Posso viajar sozinho. Senna, impressionante, você não é um garotão agora. Sora, só para constar, sou mais velho que você. Senna, não, você não é. Aspas. Sora, você nem acreditaria em mim. Senna, eu não me importo de qualquer maneira. Enquanto eles conversavam ao longo de seus passos dentro do vazio em direção ao Vale dos Gritos, Sora sentiu algo estranho no espaço ao seu redor. Ele tentou pensar o que era, mas nada lhe veio à cabeça. Depois de 20 minutos eles chegaram ao espaço instável onde entraram. Sora, finalmente estamos aqui. Senna, esse lugar, porque parece tão familiar. Quando Senna entrou no Vale dos Gritos todos os vazios sentiram a presença dela e começaram a aparecer um após o outro. Senna, esse lugar? Sora colocou a mão na cabeça dela e a esfregou suavemente enquanto sorria para ela. Senna corou ao ser pega de surpresa, mas ao mesmo tempo, ela estava chateada por tratá-la com tanta familiaridade. Sora, não se preocupe, nada vai acontecer com você, estou aqui, não estou. Senna, agora eu me preocupo muito mais. Sora, eu vou te mostrar meu verdadeiro poder. Então você vai perceber o quão forte eu realmente sou. Senna, sim. Fim do capítulo. Capítulo 294. Sora, 1. Agora fui incumbido pela Soul Society de destruir esse lugar, mas como vou restaurar suas memórias? Senna, como você pode? Idiota. Senna, posso fazer com que esses espaços em branco desapareçam. E então diga sim, eu consegui, Yahoo. Sora, não, você pode sentar e assistir. Deixando uma expressão resmungada à face de Dena, Sora começou a conversar com Jiaku sobre algo que ele queria tentar. Sora, Jiaku, será possível devorar todo esse espaço? Jiaku, isso é impossível, você não tem Reiatsu suficiente. Sora, mas eu nunca fico sem. Como é que eu não tenho o suficiente? Jiaku, você acabou, principalmente quando usou aquele Kido naqueles dois, quais eram os nomes deles? Amagai e Makoto. Jiaku, além disso, quando você devora algo que tinha Reiatsu, ele automaticamente restaura um pouco seu você tem guardado, mas na maioria das vezes você usa as chamas por um tempinho e não percebe isso. Sora, então qual é o meu limite? Jiaku, neste momento você está em perfeitas condições restauradas. Neste espaço, os espaços em branco não possuem Reiatsu, portanto, você não pode restaurar seus reservatórios. Jiaku, então você pode usar 10 vezes o Devouring Black Flaming Heart ou 3 vezes o Black Wolf of Gluttony. Sora, e isso eu acho que não é usar as Blades ou as Doors com qualquer outro Kido. Jiaku, normalmente com 2 corações ou um lobo você sempre domina seus inimigos, então você não poderia chegar ao fundo disso, mas como meus poderes estão conectados a você, eu sei claramente o quanto lhe resta. Sora, entendo, então mais uma coisa, posso devorar os espaços em branco, mas não suas memórias contidas dentro. Jiaku,
essa é a parte mais fácil, eles vão virar fragmentos com uma cor diferente daquela que você tem no inventário. Sora, e aí eu posso dá-los para ela. Senna estava esperando Sora agir desde então ele estava falando alto e poderoso antes, ela continuou batendo a perna no chão enquanto esperava, finalmente depois de 3 a 4 minutos ele finalmente suspirou. Sora, menor que Self-Made Arts 1, Formless Doors maior que 9 portas apareceram do nada impressionou Senna, pois era a primeira vez que ela via tantos portais visíveis como portas de tamanhos diferentes. Sora a ignorou um pouco antes de levantar as mãos. Sora, coma e beba, devore e engula, Tengoku Hyakusatsu Sha, Devorador Celestial. Suas roupas explodiram revelando um novo traje enquanto explodiam em chamas negras fazendo Senna dar um passo para trás. Sora então disse a ela o que a deixou um pouco confusa. Sora, agora então, não toque nessas chamas e espere um pouco vou recolher suas memórias. Senna, o que você quer dizer? Coletou-os. Sora, não se preocupe com os detalhes, espere um pouco, 9x devorando corações negros flamejantes. De onde ele estava em chamas, 9 bolas saíram de seu corpo e assim como Hyaku disse, ele sentiu sua Reiatsu se esgotou em um ritmo incrivelmente rápido. Ele jogou aquelas bolas enquanto elas pulsavam nas portas e as fez pousar em 9 locais diferentes. Sora, e agora senhoras e senhores. Em 5, 4, 3, 2, 1, Buum. Quando ele deu seu sinal, os corações explodiram, explodindo e se expandindo com chamas negras enquanto devoravam qualquer coisa que tocassem. Quer fossem as montanhas aqui, as árvores ou os espaços vazios, lentamente tudo começou a desaparecer. Senna quase desmaiou com essa visão, ela podia ver claramente que tudo se transformava em nada, e finalmente percebeu que esse cara estava fora do seu alcance. Mas ela ainda não conseguia deixar de se perguntar como diabos isso iria ajudar a recuperar suas memórias. Sora checou seu inventário e viu os fragmentos de alma ultrapassando 1000 e ele também viu algo com o nome. Os fragmentos de memória de Senna até agora eram 5 peças, mas lentamente continuou subindo. Fim do capítulo. Capítulo 295, Peças. No SRDI, enquanto os membros monitoravam uma tela exibindo os 2 mundos, Akon, terceiro assento da 12ª Divisão, entrou na sala quando um problema havia surgido. Akon, qual é a situação? Tsubokura, o espaço ainda está diminuindo em uma fase alarmante, enviamos o Onmitsukido para investigar. Tsubokura, eu os localizei e eles passarão pelo Dangai em 10 segundos, pois entrarão no espaço dimensional instável. Membro, senhor, podemos ter um problema. Tsubokura, temos um SOS para enviar reforços. O que há com toda essa comoção depois da reunião de capitães que você convocou? Akon, Capitão Mayuri, embora tenhamos convocado uma reunião sobre isso, o espaço de repente começou a dar sinais de desaparecer. Mayuri, então ou algo aconteceu lá dentro enquanto conversávamos nas últimas horas ou alguém cuidou disso. Akon, já havíamos enviado uma equipe para investigar mais uma vez. Membro, senhor, estamos captando as flutuações da Reiatsu de dentro. Tsubokura, prossiga com cautela. Dentro do Vale dos Gritos, a maior parte do espaço havia sido devorado e esperou que o resto desaparecesse também. Neste momento Sora franziu a testa porque sentiu alguém entrando por trás dele e quando ele se virou para olhar e viu alguns corpos de investigação da Soul Society. Sora, volte e diga a Mayuri e aos capitães que eu cuidei desse probleminha. O Onmitsukido ao reconhecer Sora eles simplesmente acenaram para ele e tentaram sair, mas antes disso seus olhos pousaram em Senna o que os fez exclamar em estado de choque. Onmitsukido, você, como você está vivo? Onmitsukido 2, isso não pode ser? Senna, vocês dois estão bêbados, não estou na sua frente. Por que vocês estão agindo como se eu fosse um fantasma? Além disso, quem são vocês? Os Onmitsukido ficaram chocados com a barragem daqui, todos pensaram, amnésia. Sora suspirou e falou mandando-os embora. Sora, volte, você nunca a viu.
Se eu descobrir que você contou a alguém sobre ela, nem mesmo o velho vai te salvar. Todos eles estavam assustados porque eles podiam ver seus malditos olhos de 5 cores olhando para eles sem emoções antes de acenar e sair. Depois de acenar para ele enquanto se curvavam, eles saíram com o rabo atrás das costas. Senna se virou para olhar para Sora com um pouco de medo. Ela ouviu as palavras dele. Sora, não se assuste. Você vai perceber tudo quando recuperar suas memórias. Senna dessa vez não falou, não seria mais preciso. Ela começou a ser com medo do que aconteceria se suas memórias fossem restauradas. Ela reagirá. Depois de mais 2 horas, o espaço finalmente desapareceu dali e os deixou parados no vazio dentro de suas portas. Sora disse a Senna para voltar ao mundo real, pois seria mais fácil restaurar suas memórias. Senna estava tremendo, ela sentia que perderia uma parte dela ao invés de recuperar uma. Sora, não se preocupe, estou aqui, você é minha futura esposa, eu não faria mal a você. Senna tinha linhas pretas em sua cabeça enquanto esse cara continuava chamando sua esposa de esposa assim, mas agora ela não se importava enquanto lentamente voltava para o platô onde eles estavam antes. Chegando lá, Sora olhou seu inventário e viu 20 peças de suas memórias e tirou todas. Senna ficou surpreso ao ver algo parecido com um pirulito aparecer do nada em suas mãos. Sora, aqui, coma isso. São pequenas peças que encontrei no espaço que tem a mesma marca de alma que você. Eu sei que existem suas memórias que foram absorvidas pelos espaços em branco. Fim do capítulo. Capítulo 296, Restaurando Memórias. Como Senna os pegou com as mãos trêmulas no momento em que os tocou, sentiu-se muito familiarizado com eles e começou a comê-los um por um. Na Soul Society, uma segunda reunião foi realizada enquanto eles continuavam ouvindo o relatório do Mitsukido. Para o velho, surpresa, essas pessoas tiveram coragem e omitiram tudo sobre Senna para eles. No início, eles pensaram que era seu dever fazer isso apesar de terem se assustado com ele no Vale dos Gritos, mas com o passar do tempo, o Mitsukido notou muitas caras amargas. Mayuri, Kukuku, bem, vocês podem oficialmente perder suas vidas. Suafon, esse cara provavelmente a tomou sob sua proteção ou para outra coisa. O Nohana, bem, ele leva tudo isso muito a sério. Kenpachi, não acredito que ele destruiu um maldito espaço sozinho sem me chamar para esmagar e golpear quem estava escondido lá dentro. Byakuya, pelo menos ele está cumprindo seu dever e protegendo os mundos. Se esse espaço fosse deixado sozinho com a taxa em que estava se expandindo, isso teria feito com que tanto o mundo real quanto a Soul Society colidissem um com o outro. Mayuri, Kukuku, sim, foi muita sorte que envolveu uma de suas namoradas e escapamos de uma calamidade. Yamamoto, então vamos deixar isso nas mãos dele. Isso é tudo. O Mitsukido ficou chocado com o que estava ouvindo deles e quando o encontro terminou assim ele começou a ter medo de sua vida. De volta ao mundo real, Senna como ela estava com os olhos fechados e recuperando suas memórias, seu rosto às vezes era feliz, outras sorridente, outras triste e foram momentos em que ela derramou lágrimas silenciosas. Sora estava esperando silenciosamente ao lado, observando seu rosto enquanto ela assimilava todas as suas memórias. O tempo passou e depois de 3 horas ela finalmente abriu os olhos que estavam vermelhos pelas lágrimas que ela tinha. Senna, você sabia que eu estava morto? Sora, depende do que você quer dizer, tecnicamente todos os ceifadores de almas morreram em algum momento. Senna, então você sabia que eu desapareci da Soul Society em uma missão há 100 anos? Aspas. Sora, isso eu sabia, até os caras que vieram no vale sabiam disso, mas não contaram que você teria caído no vale, portanto, te trataram como morto. Senna, aí você perguntou me tornar sua esposa porque você me conheceu. Sora, idiota, é assim que os casais ficam juntos. Eu não te odeio, na verdade, eu te admiro. Sora, posso brincar que você é meu, mas no final, isso não dá certo se você deseja ficar com alguém como eu. Senna, então você quer dizer que você simplesmente tentou chamar minha atenção. Mas no final,
a decisão é minha se desejo ficar com você. Suspiro. Cena. Normalmente todas as garotas vendo um garoto tão capaz quanto você se sentiriam atraídas por você e eu não sou exceção. As garotas agem com mistério quando se trata de famosos. Sora, você fala por experiência própria? Cena. H é H? O que você está curioso para saber do meu passado? Sora, na verdade não, o que me importa é estar com você agora no presente, e não apenas você, mas muitos outros antes e depois de você. Como eles eram no passado, não me importo. Cena olhou para ele com um pouco de surpresa, tanto pela resposta quanto pelo fato de ele ter meninas e querer mais. Cena. Ei tarado, quer ir a algum lugar comigo? Sora, eu seria um insulto ao meu apelido pervertido que você me deu se recusasse um encontro com uma garota jovem e alegre como você. Fim do capítulo. Capítulo 297, data. Enquanto Sora e Cena caminhavam pelo Planalto, eles perceberam que havia uma roda gigante por perto. Ela se vira para Sora com olhos de cachorrinho dizendo que queria ir para lá. Cena, quando viu Sora acenar com a cabeça, ela fugiu dele, incitando-o a fazê-lo jogar pega-pega com ela. Sora eventualmente perde Cena de vista, ou assim ela pensou enquanto estava na corda bamba andando acima da multidão. Sora então aparece no shopping onde Cena estava se divertindo cheio de sorrisos e Cena o cumprimenta, surpreso por ele realmente tê-la encontrado ou será que ele sabia onde ela estava? Cena lançou-lhe um olhar desconfiado antes de pedir que ele a pegasse enquanto ela fugia novamente. Poucos minutos depois ele apareceu ao lado de Cena com sorvete em cima do telhado de uma das lojas e observou enquanto ela se equilibrava em um dos fios suspensos que iluminavam o local. Cena enquanto chupava o sorvete com a língua pequena, de repente perde o equilíbrio e cai, alertando toda a multidão, mas desaparece antes mesmo de atingir o chão. Ela aparece atrás de Sora e chama a atenção da multidão reunida na área, que a aplaude. Ela tenta fazer com que Sora se junte a ela, antes de puxar alguns lençóis e os dois brincarem com as portas dele, o mágico das coisas que desaparecem. Sora então puxou algo para Cena, quando ela olhou com curiosidade viu uma fita vermelha. Cena, quando você comprou isso? Sora, encontrei tempo. Cena, mentiroso, você estava sempre me observando. Sora, foi quando você estava andando nas cordas eu estava embaixo de você comprando alguns souvenirs. Cena, o que mais você comprou? Sora, tenho uma máquina de cortar cabelo para você e duas para minhas irmãzinhas. Cena, você não vai comprar para suas outras meninas. Sora, quando eu sair com eles eu vou comprá-los. Cena, bem, pelo menos você está considerando eles. Cena, vamos continuar. Cena arrastou Sora para dentro do Ferris roda e quando começou Sora viu estrelas em seus olhos e foi então que lembrou que Cena gosta de lugares altos. Depois disso, Cena continuou murmurando que havia experimentado uma fita vermelha em uma determinada loja, enquanto Sora começou a rir, pois a que ela havia experimentado provavelmente foi a que ele comprou, pois a viu experimentando. Cena percebeu isso e ficou vermelha por ter esquecido que estava usando. Ela então se levantou e disse a ele que eles iriam para uma experiência gastronômica gourmet. Depois da comida maravilhosa, e enquanto voltavam, ela começou a conversar com ele sobre algumas lembranças de seu pai. Sora, então você deseja visitar o cemitério? Cena, não tenho certeza. Depois de alguns minutos, eles acabaram saindo do shopping para ir ao cemitério. Ao chegarem lá, Sora notou Cena distraída e ele realmente sabia o motivo e foi ela que começou a desaparecer. Cena todo esse tempo que ela passou com ele neste encontro de fadas, ela percebe que não vai durar muito mais, portanto, ela disse a ele que quer ver seu túmulo, pois ambos sabiam que ela já esteve viva e morava na cidade de Karakura. À medida que se aproximavam do túmulo dela e de seu pai, ela começou a se sentir fraca antes que ele fosse apoiado por Sora e a fizesse montar em seus ombros como um porquinho. Sora se aproximou do túmulo que Cena apontou para ele, mas sua visão começa a desaparecer, então ela não podia ver. Ela perguntou a Sora se o nome dela estava no túmulo, e ele, por sua vez, respondeu que sim.
Senna começou a chorar de felicidade por ter conseguido morar pela segunda vez na cidade de Karakura. Quando o corpo de Senna começou a desaparecer, ela perguntou a Sora se ele estava falando sério sobre se casar. Sora, você pergunta isso agora, idiota. Claro, estou contente com seu sorriso alegre. Senna, H-E-H, H-E-H, H-E-H. Queria ter conhecido você quando estava vivo. Foi a última coisa que Senna conseguiu dizer. Fim do capítulo. Capítulo 298, Reavivamento. Sora, sistema, use o que você precisa para salvá-la. Sistema, Jing, usando menor que um Shizōgyoku completo maior que no Senna meio desaparecido. Uma bola azul saiu e flutuou na frente dele enquanto pulsava e reunia as luzes de dispersão do corpo de Senna dentro dela do céu e das costas de Sora já que ela era meio transparente. Alguns minutos depois, chamas azuis com folhas e relâmpagos dançou ao redor do Ogyoku antes de expandir a partir daí e recriou um novo corpo à sua frente. Quando terminou o contorno ele ouviu seu sistema novamente. Sistema, Jing, usando menor que 300x fragmentos de alma maior que no corpo recém-criado e na alma preservada de Senna. Do corpo de Sora uma luz branca saiu e correu em direção ao corpo da folha de chama azul enquanto eles eram absorvidos por ele e começavam a pulsar ainda mais do que antes. Uma luz dourada veio do corpo fazendo Sora fechar os olhos e quando ele abriu eles, uma Senna nua estava na frente dele olhando para ele com descrença, pois ela não sabia o que aconteceu. Ela ignorou o fato de estar nua e começou a se verificar da ponta dos pés até mesmo contar seus pelos pubianos fazendo Sora se contorcer um pouco com essa visão. Senna, estou vivo? Como? Eu claramente perdi a consciência. Sora, deve ter sido seu desejo tanto se casar comigo que você ganhou uma nova vida. Aspas. Senna, você sabia que eu iria desaparecer? Sora, TS, esposa, eu chorei com lágrimas amargas quando você desapareceu e rezei por seu retorno em meus braços. PFFFTTTTT, ahahahahahaha. Senna, sim, certo. E para quem você está ligando para sua esposa, não me lembro de nada. Sora, você disse claramente que queria me conhecer quando estivesse vivo. Aqui você está vivo e bem. Senna, lá eu te conheci. Tchau, tchau. Senna ativou seus poderes de Shinigami e não teve nenhum problema com eles, na verdade, ela se sentiu mais forte e desapareceu dali mas ao fazer isso Sora viu lágrimas no canto do seu rosto, seu olhar e um pequeno sorriso. Ao mesmo tempo, ele foi bombardeado com inúmeros alarmes. Sistema, Jing, o anfitrião completou uma missão secundária. Recompensas, menor que um Shizōgyoku completo maior que. Sistema, Jing, o anfitrião completou uma missão principal. Recompensas, 100 níveis, menor que 5 Shizōgyoku completo maior que 50.000 Soul Points. Sistema, Jing, use uma menor que um X pílula de aumento de nível duplo maior que. Sora, vá em frente e faça isso. Sistema, Jing, Host ganhou 200 níveis chegando ao nível 871. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por completar 4/5 dos níveis de potência. Recompensa, 100.000 Soul Points. Sistema, Jing, o anfitrião ganhou um total de 50.000 Soul Points. Sistema, Jing, Host ganhou 2.000 pontos em todos os atributos e 20.000 pontos em Reiatsu. Sistema, Jing, Host ganhou 18.000 pontos em todos os atributos, exceto no Reiatsu. Menor que status maior que. Sistema, Jing, estado de abertura, nome, Xiaolan Sora, idade, 17, 38, nível 871 XP, 666.221.335, 878.755.454.845.467. Saúde, 201.450, mais 20.145, poder, 201.350, mais 20.135, defesa,
201.400, mais 20.140, inteligência, 202.500, mais 20.250, Reiatsu, 1.077.000, mais 107.700. Afiliação, característica, Gula, humano, Shinigami, Wizard, Quincy. Enchante Enhancing Tattoo, 101 frutas, max 1000, igual a 10.100 pontos de atributos. Nome do comando Zanpakuto, olhar aos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Shikai, Heavenly Devur Moon, Tengoku Akumatsuki, igual a incapaz de usar. A habilidade, Tengoku no Ami, Tenko no Geku. Bankai primeira forma, Devorar Celestial Lua Negra, Tengoku Akuma Kurutsuki, igual a incapaz de usar. Bankai segunda forma, Deus Celestial Lua Negra, Tengoku Kami Kurutsuki, igual a incapaz de usar. Zanpakuto nome do comando, comer e beber, devorar e engolir. Shikai, Tengoku Gyakuzatsu Sha, Devorador Celestial. Habilidade, Devorando o Coração Flamejante Negro, Lobo Negro da Gula. Bankai, pontos de alma, 310.000, VAR, 115.325. Sora, mesmo com todo esse poder, não estou surpreso, mas o que me surpreendeu foram as malditas frutas, eu não criei qualquer por muito tempo. Jiaku, bem, aqueles frutos para florescer precisam ser colocados em alta densidade espiritual, como a sociedade da alma, o eco-mundo ou o submundo. Sora, droga, fim do capítulo. Capítulo 299, Perturbação em dois mundos. Enquanto Sora lamentava sua sorte com as frutas, Sena que estava fugindo enxugava as lágrimas por estar viva e segura. Sena, idiota, obrigada. Com isso ela desapareceu até que eles se reencontrarem, pois ela não estava mentalmente estável para enfrentar o que sentia naquele momento. Ela notou Sora vendo suas lágrimas, mas a deixou se acalmar um pouco. Sena, vamos nos encontrar de novo, HHUUSSSSS. Ela tentou dizer marido apenas para se queimar de vergonha enquanto ela desaparecia da cidade. Na Soul Society, um certo alguém estava tendo grande dificuldade em se ajustar em seu treinamento, pois algo o incomodava. Uma garota loira e madura que o observava percebeu que desde o fim da reunião seu capitão estava agindo como se estivesse com dor e não conseguisse se concentrar. Um baixinho de cabelo branco que estava praticando com sua Zanpakuto podia sentir o espírito de sua espada ser inquieto e não sabia por quê. Era como se estivesse escapando de seu controle, como se alguém estivesse controlando isso. Como daquela vez. Baam Boom MMM. A área do baixinho capitão estava praticando explodiu de sua Reiatsu, fazendo tudo congelar com ele no centro enquanto ele estava ofegante. Capitão, você está bem? Ah, Matsumoto, eu te assustei? Matsumoto, de jeito nenhum, só que não estou acostumado com você perdendo o controle desse jeito. Estou tentando uma nova técnica com Yorenmaru e o tiro sai pela culatra. Matsumoto, então quer fazer uma pausa, Capitão Hitsugaya? Hitsugaya, eu farei exatamente isso então. Hitsugaya saiu do terreno e Matsumoto olhou para ele com um pensamento profundo. Ela até se lembrou de Sora falando algo sobre o problema do seu capitão. Será que é isso? Matsumoto, ele está sexualmente frustrado? Bem, ele é uma criança. Hitsugaya, que estava a dezenas de metros de distância, conseguiu ouvir isso e gritou. Hitsugaya, não é isso. Aspas. Depois que Hitsugaya saiu enquanto murmurava e deixava para trás um Matsumoto risonho por seu comportamento em algum lugar dentro de um infinito deserto branco com um céu negro, uma figura começou a se formar ali, a partir de pingentes de gelo que se formaram no ar. Depois de alguns minutos, as linhas da figura de dentro do gelo finalmente pôde ser vista, tendo a aparência de um cara alto, com longos cabelos pretos amarrados em um coque na parte de trás e franja pendurada no lado direito do rosto. Ele tem olhos vermelhos e uma grande cicatriz que percorre todo o lado direito do rosto. Em sua mão, havia um artefato amarelo que brilhava e quebrava seu gelo, fazendo-o cair no deserto. Ele lentamente abriu os olhos e tentou olhar ao redor atordoado enquanto murmurava lentamente para si mesmo. UGHH, o que aconteceu? Onde estou?
Ele segurou a cabeça enquanto tentava lembrar suas últimas memórias. Nesse ponto, sua cicatriz começou a doer antes de gemer de dor que ressoou por todo o deserto. Raf. Entendo, agora me lembro. Sou Sojiro Kusaka, o segundo dono do mais forte Zanpakuto Ryurinmaru do tipo gelo. Kusaka, como é que estou no Eco Mundo? Kusaka se virou e viu algo brilhando em sua mão e ficou chocado ao ver que era o In ou então o selo gentil em sua mão. Kusaka, vejo que morri em minha batalha com Hitsugaya e renasci aqui como um cristal de gelo flor que nutriu minha alma lentamente e eventualmente eu voltei por causa disso. Kusaka, eu preciso meditar um pouco e recuperar meus poderes, e quando eu fizer isso eu farei a Soul Society pagar. Como ele disse que o ar ao seu redor começou a formar pequenos pingentes de gelo em resposta à sua raiva, ódio e intenção de matar em relação a eles. Fim do capítulo. Capítulo 300, em Yi Yang. Alguns dias depois Kusaka estava no deserto treinando novamente seus sentidos e Heiatsu. Como ele era um Shinigami era bem mais fácil chegar a um nível onde pudesse invocar seu Shihakushu e sua espada. Kusaka, com o ritmo estou treinando em 5 a 6 dias poderei me conectar com Ryurinmaru e liberar meu Shikai. Kusaka, então será bem fácil treinar e alcançar níveis mais altos do que antes. Kusaka, por enquanto, ele poderia usar todos os Kidos até o nível 30 perfeitamente e sem contratempos. Enquanto ele continuava treinando ele viu 2 figuras correndo para salvar suas vidas enquanto eram perseguidas por alguma coisa. Kusaka, essas são 2 garotas? Os 2 que lhe pareciam quase idênticos em aparência, ambos com olhos cor de água e tatuagens ao redor dos olhos também. Dos 2, porém, um tinha cabelo ruivo curto, enquanto o outro tinha longos cabelos azuis repartidos em tranças. Eles tinham restos de suas máscaras Hollow agindo como uma espécie de bandana, ambas indo verticalmente para o meio de suas cabeças antes de chegar às sobrancelhas. Os restos da máscara também atuam como uma bainha para suas armas, ficando atrás de suas cabeças horizontalmente, o que também chocou Kusaka por isso e ele não conseguiu ver seu Hollow Roll, pois provavelmente estava escondido por seus uniformes. Enquanto corriam, eles seguravam seus 2 punhais, pelo que ele podia ver pela bainha, mas em suas mãos, um tomava a forma de uma espada flamejante e um chicote eletricamente carregado para o outro. Ambos usam a mesma roupa. Uma jaqueta branca sem mangas, luvas até os cotovelos, pulseiras brancas em cada pulso, meias parecidas com meias, botas pretas de salto alto com tema arrancar e saias curtas com tema de colegial. A saia, as meias e as luvas são coloridas para representar o seu elemento, chama para a menina vermelha e relâmpago para a menina azul. Continue executando Eu conheço Yang. Fez um movimento circular e cortou com sua espada luminosa de uma maneira circular que cortou alguns Hollows atrás deles antes de acelerar o ritmo novamente. Yang aproveitou a chance e cortou criando verticalmente uma onda de fogo que engolfa os Hollows que errou antes de também começar a correr. O grande número deles dava uma grande dor de cabeça para qualquer um e eles não eram uma exceção, eles perderam a conta de quantos mataram em seus tente fugir. Kusaka estava assistindo o show inteiro e uma ideia lhe ocorreu. Kusaka, e se eu ajudá-los e fazê-los jurar lealdade a mim? À medida que essa ideia crescia dentro dele ele não sabia se seria viável afinal eles são Hollows, evoluídos mas ainda assim Hollows. Enquanto ele estava pensando, errou em um de seus ataques e um Hollow que sobreviveu a atingiu e a jogou a alguns metros de distância de Yang e agora eles estavam separados. Yang, você está bem? UGH, estou bem. Yang, cuidado. Quando ela estava se levantando, ela ouviu sua irmã gêmea gritando com ela e viu 3 a 4 Hollows com a boca aberta pulando em sua direção. Antes que ela pudesse reagir, uma figura a pegou e a tirou do caminho, salvando-a da morte certa. Droga, isso é chato, vou ajudar vocês meninas por enquanto. Como ele disse que Kusaka começou a usar Shunpo e cortou os Hollows ou os perfurou com Ado Artes 4, Byakurai.
Momentos mais tarde ele eliminou todos eles enquanto ofegava e começou a contar quantos havia matado, era 60 a 70. Talvez mais. En e Yang observaram a pessoa que os ajudou enquanto vestia o traje de Shinigami tentando recuperar o fôlego por alguns momentos antes de se virar para eles. Fim do capítulo. O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. Viktor Frankl.